Está conosco o advogado especialista em direito constitucional e tributário, com atuação em cortes superiores, doutor André Peixoto. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, falando desse assunto tão caro e importante para a nossa república, para o nosso Estado Democrático de Direito. Vamos fazer aí um contexto histórico, sobre o acesso à informação. O senhor faz uma viagem no tempo, passamos aí ontem pelos 60 anos do golpe militar. Isso tem a ver também com o nosso assunto de hoje? Claro, Sérgio, tem tudo a ver, inclusive. Então a gente percebe, ontem, 60 anos do golpe militar no Brasil, esse direito à informação, o direito à liberdade, que são direitos imbrincados, são direitos que estão conexos entre si, não são direitos velhos no nosso ordenamento, pelo contrário, a gente passou por dois tipos de regime diferentes, os regimes aos quais eu me refiro são o Império e a República Federativa, mas dentro deles a gente percebe que mais ou menos duro o regime, essa liberdade, o acesso às informações é restringido paulatinamente. Então a gente percebe que no Império o direito à informação em tempos de poder moderador, em tempos de poder mais com afinco do imperador soberano, esse direito era totalmente restrito. Era restrito às elites, era restrito ao poder governamental, e o povo não tinha a menor participação, não só porque a questão do império, a questão de coroa já é uma participação popular restrita, mas sim porque esse é o modus operandi de um sistema mais duro, mais enrijecido. Bem, o império foi afrouxando, foi se tornando, desculpa a expressão redundante, mas democrático, um pouco incoerente isso, mas foi se tornando um pouco mais democrático. E esse acesso foi paulatinamente vindo à tona, até quando veio o golpe também da República. E aí então, quando sai de um regime e entra em outro, esse acesso ele tende a se manter, mas não é bem assim que acontece na história, infelizmente. Nossa história ela se compara a um eletrocardiograma, que é idas e vindas, subindo e descendo a todo momento. Então enrijece, enfraquece e assim vai. Então, para encurtar um pouco a história, no Estado Novo a gente viveu muito isso, de uma maneira que o Estado ele fazia isso para se sustentar. Então restringir as informações, fazer com aquelas informações o que se bem entende, para justamente uma forma de se perpetuar no poder, porque o povo não está vendo o que os governantes estão fazendo, e aí com isso consegue fazer a massa de manobra e consegue se perpetuar no poder por muito mais tempo. E então veio o nosso mais conhecido regime militar como ditadura e tornou isso cada vez mais fechado, justamente para, diante disso, controlar toda a imprensa, controlar os seus próprios mandatários, os seus próprios governantes, quer nos estados, quer em âmbito federal. E aí passou-se tanto tempo, o regime militar, ele teve essa sobrevida relativamente grande, 24, 25 anos, porque omitiu informações. Então, quando você está diante da ausência de informações, a tendência é não haver tão grande insatisfação do povo, da população, e quem está no poder aí permanecer. Sim. Então, com a Constituição de 88, isso veio à tona, o direito à informação, o direito de acesso, e com o decorrer das emendas, favorecendo esse direito à informação, em 98 veio a mais importante, que deu ensejo à lei em 2003, para justamente regulamentar esses dispositivos da Constituição. Então é mais ou menos esse o panorama, Então é uma coisa nova,
mas uma coisa que precisa ser relativamente, mas precisa ser vigiada a todo momento, sob o risco de perecer, né? Doutor, vamos explicar para o nosso ouvinte. Qualquer pessoa tem acesso à lei de acesso à informação? Como funciona isso? Então, a lei é bastante generosa quanto a esse ponto, porque durante muito tempo, como falado anteriormente, se restringiu esse direito sobremaneira. E agora, sim, agora muita gente do povo, todo mundo do povo, tem acesso, sim, aos dados, às informações. Obviamente que essas informações, elas não são dadas por inteiro. O que eu quero dizer com isso? É que existem informações que não podem ser dadas, né? Então, são informações que segredo de Estado, questões muito sérias de orçamento, diplomacia entre os Estados, relações entre os Estados estrangeiros. Mas os dados concernentes às atuações dos Estados enquanto licitações, projetos, todas essas questões devem sim serem publicizadas ao povo, né? O povo tem direito a saber, né, a agir como se fosse um outro fiscalizador fora da própria bolha do Estado, né? Fora da própria, ali do próprio conjunto do que é o Estado. O povo forma esse quarto poder, vamos dizer assim, para poder fiscalizar o Estado de fora, né? Doutor André, o que prevê esta lei sobre o acesso à informação? Como funciona isso, então? Só um parênteses. A participação popular, ela faz parte de um princípio muito interessante que tem no direito, né? Que é o direito ao contraditório, né? E assim, o contraditório, ele é diferente, assim, de ser só ouvido, né? Contraditório quer dizer, em síntese, é ser ouvido e ter sua opinião levada em consideração. Então, a partir do momento que o povo é ouvido e que tem sua opinião levada em consideração, é oportunizado às entidades de classe, às associações, a todo mundo fazer estudos realmente, colaborar com o Estado, porque às vezes o Estado tem só uma visão da coisa, mas quando isso se espraia para os outros setores, isso fica muito mais rico, né? Fica muito mais elaborado, né? O planejamento estatal fica muito mais social e muito mais cidadão, realmente, para a população. Mas, voltando à sua pergunta, né? A lei abarca o acesso à informação. A informação, como a doutora Daniela disse, é informação administrativa. Não estamos falando daquela informação propriamente de imprensa, etc., mas sim a informação administrativa. A informação vamos usar uma linguagem mais simples, assim, uma informação de o Estado está proporcionando tal coisa. Vou lá, quero saber quais são os gastos, qual a discriminação, para onde vai, como vai, né? Então, isso é tudo de forma eletrônica, assim, todo mundo pode fazer esse requerimento. Então, isso é muito interessante, porque o Estado, ele deve, né? A gente tira aquela visão ditatorial de Estado, em que o Estado é o ser da razão e passa a ser, na verdade, como uma espécie de devedor, né? Então, ele deve explicar, e pela lei, né, sabemos que temos os sistemas informacionais em âmbito municipal, em âmbito federal, em âmbito estadual, justamente para as pessoas pedirem informação de tudo. Assim, obviamente que elas devem obedecer àquela escala de ultra secreta e reservada, mas elas devem e podem pedir informação de questões atinentes à saúde, atinentes à estabilidade financeira, econômica do Estado, tudo isso. Então, tudo que for ligado, conectado a isso, as pessoas elas têm direito de saber, justamente porque são coisas que afetam elas também. Esse sigilo, né, ele está em 3 camadas, né? A camada de cima da pirâmide é a ultra secreta, né? Então são
são aqueles documentos que eles, de certa forma, cooperam ali, eles versam sobre questões que são muito caras para o Estado, né? Então, são questões de segurança nacional, são questões de tratados, são questões de fronteira, de forças armadas, então, de segurança nacional principalmente, né? Então, são essas informações que são caras para o Estado e para a sociedade, né? Então, é uma sinergia que há, né, constante desses documentos que permite ao Estado justamente classificar como ultra-secreto. Porque justamente são informações... O senhor falou sobre ultra-secreto, secreto e reservado, né? Exatamente. O secreto, então lembrando, cada um deles tem um certo período que pode ser prorrogado, né? O ultra-secreto é o período de 25 anos. O secreto, 15 anos. E o reservado, 5 anos. Então, justamente, é uma escala de confidencialidade, né, que o Estado exerce, que o Estado propõe, justamente para guardar com maior zelo, com maior cuidado essas informações, como uma espécie de tesouro, justamente, né? Então, os secretos são os que causam dano grave também à sociedade e ao Estado, mas que não são justamente ultra secretos, né? Eles não são tão caros a ponto de serem prorrogados por 25 anos. Então se encaixam nesse padrão de secretos, né? O orçamento público e informações que não são tão... não atingem direitos fundamentais, né, que o Estado maneja tão... cláusulas pétreas como o ultra-secreto abrange, né, que segurança pública, liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, todos esses direitos que o Estado mexe, que são mais sensíveis aos cidadãos e a ele próprio, são classificados como ultra-secretos, e diferentemente dos secretos, né? E os reservados são aqueles direitos que o Estado ele precisa guardar durante um tempo, né? Ele precisa reservar durante um tempo, justamente para não é que ele atinge propriamente os mais sensíveis, né? São direitos mais ali elementares, mas o Estado ele precisa disso justamente porque é uma informação que pode chocar, né? O Estado, justamente como ninguém, ele pode fazer esse juízo, né, discricionário, esse juízo sobre colocar os pingos nos is, né, justamente, e ele guarda justamente esse direito dele, né, ele exerce esse direito dele justamente para as pessoas terem mais um tempo, né? Existe uma coisa muito certa, assim, que quanto mais o tempo passa, mais os ânimos se acalmam, né? Então, a possibilidade de justamente esse juízo é exercido com base um pouco nisso, né? Bastante nisso, de que, passado o tempo, as coisas vão se acalmar, o calor do momento vai se acalmar para as pessoas analisarem aquilo com mais frieza. Vamos lá, doutor André, o que mais podemos falar a respeito desta regulamentação da ALAI e esses conflitos com a LGPD? Primeiramente, gostaria de falar mais um pouco sobre essa questão das instâncias, né, dos recursos. Então, é interessante que essa previsão, ela está em todo o ordenamento, né? Porque, assim, levando para o lado penal, né, que é o que todo mundo, a maioria das pessoas lembra, né, da Constituição, aqui do próprio Supremo, há a presunção de inocência, né? Então, no caso da informação, há a presunção de que a pessoa tem direito àquela informação. Então, há a possibilidade de recorrer até a última instância, por assim dizer, para que a pessoa obtenha aquela informação. Então, isso é muito interessante, essa coisa de oportunizar. Não acaba num primeiro piso, não acaba num primeiro não, né? Há sempre a possibilidade de avançar, né? E o que a doutora Daniela falou é muito interessante, porque a taxa de quem recorre é baixa. O que demonstra, obviamente, que a informação é prestada de pronto, assim, não há
muitos nãos à primeira vista, né? Mas bem, em relação ao binômio LAI e LGPD, é muito interessante essa coisa, porque a ANPD é relativamente nova no Brasil, né? Então, a LGPD, um pouco mais velha, né? A ANPD mais nova, e é o que dá sustentação, assim, a própria LGPD, né? Então, a ANPD tá trazendo agora a público esse debate, né? E é uma coisa muito difícil, porque a gente, apesar de estar numa modernidade maior, a LGPD trata de coisa, de certa forma, muito abstrata, assim, dados, privacidade, são coisas que não são palpáveis, assim, são coisas que estão na nuvem, na sua maioria das vezes. Então, é muito difícil o entendimento, principalmente por parte do Estado, que historicamente já é uma coisa mais burocrática, se adequar a isso. E esse conflito entre leis é uma coisa, assim, não há conflito nenhum entre LGPD e LAI, mas essa confusão que se faz de qual devo obedecer, qual devo... É um pouco da coisa da nossa sociedade, um pouco imediatista, assim, a gente precisa pegar as leis e precisa interpretá-las como algo que é harmônico. Então, a LGPD, justamente, ela tá lá, ela protege mas quem regula, né, quem disciplina, quem discrimina os dados que são passíveis de obter a informação, como a doutora Daniele falou, é justamente a LAI, né? Então, mas tudo isso, assim, obviamente que isso tem que ser debatido, que isso tem que ser trazido à tona, mas é um pouco parte do processo mesmo de democracia, na minha opinião, assim, porque isso demora um pouco, assim, não, um fruto não fica maduro do dia para a noite, assim. Então, essa coerência, essa coisa bem construída demora um certo tempo para acontecer. Doutor André, Lei de Acesso à Informação se aplica, então, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, é isso? Todas as esferas. Todos precisam ter um portal de acesso à informação? Todas as esferas, e tanto a administração direta quanto a administração indireta. Então, bom, assim, a nossa repartição de competência, né, a gente usa muito na Constituição Federal o princípio da simetria, né? Então, todos aqueles os entes, eles são como um espelho, né? Então, tem a União, os estados e os municípios, e o Distrito Federal, que a gente sabe que é uma espécie de ente híbrido entre Estado e município. Mas bem, todos devem as mesmas obrigações de direitos e deveres para a população e para a própria máquina estatal. Então, diferente não seria se fosse o contrário, né? Então, cada ente deve à sua população respectiva o direito, né? O pleno acesso a essas informações, a plena transparência. E assim, a administração pública, direta e indireta, como a gente sabe, ela também é Estado, né? Então, assim, a indireta também é Estado. Muita gente pensa que são órgãos meramente independentes, eu não vou entrar nesse debate do direito administrativo, mas eles cooperam para que o Estado aconteça, né? Eles cooperam para que o Estado funcione, as agências reguladoras, as fundações, a sociedade de economia mista, tudo isso coopera, tudo isso é Estado também. Câmaras municipais, assembleias legislativas também estão dentro da LAI. Sim. Então, tudo isso também é informação, tudo isso guarda informação. Então, a gente foge um pouco daquela ideia de que a informação ela está encaixada na ponta da pirâmide, que é a União, né? Mas não, a informação ela está estratificada por toda a base da pirâmide, né? Que são essas regionalidades. Muito bem, nosso tempo já está acabando. Quero agradecer e partir para as considerações finais nesse debate sobre a Lei de Acesso à Informação. Começo com advogado especialista em Direito Constitucional e Tributário, com atuação em cortes superiores, doutor André Peixoto.
Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até a próxima. Obrigado novamente, Sérgio, Daniele. Foi um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes também participando desse debate, né? Um debate que é tão caro para a gente, né? Já estamos caminhando para 36 anos da Constituição Federal, então não são mais 36 semanas, não são 36 dias, é bastante tempo. E falar desses direitos fundamentais, falar do artigo 5º, sobretudo, né, assim, e das leis da LAID, sobretudo, que regula esses dispositivos, é muito prazeroso sempre, porque a Constituição, na verdade, não à toa é chamada de cidadã, o objetivo dessa Constituição de 88 é justamente esse artigo 5º, né? São os direitos fundamentais, são as cláusulas pétreas, são as coisas que são extremamente sensíveis para toda a população, e falar disso aqui no Supremo é uma coisa muito gratificante. Muito obrigado.